Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Mais um vídeo da nossa série de 21 e agora a gente vai começar a falar sobre planejamento. A ideia é que em pelo menos 4 vídeos a gente fale sobre o planejamento de formas diferentes. Então, nesse primeiro vídeo, a gente entendeu o que é o planejamento, como ele nos ajuda, como organizar um bom planejamento, e nos vídeos seguintes a gente falar sobre cada tipo de planejamento, como eles se inserem na lógica, né, dessa caminhada até a imigração e como eles alternam durante o planejamento, quando que cada um está mais importante e o reflexo deles depois na vinda, depois desse primeiro ano, como a gente percebeu a importância de cada um. Então, primeiro, o que a gente entende como planejamento? A gente entende planejamento como uma história que tem começo, que tem meio e que tem fim, que tem um começo um pouco mais abstrato, que é de uma pesquisa, que é de um entendimento, que é de um autoconhecimento. Depois, a parte mais trabalhosa, a parte mais de execução, e que é a parte que mais muda, porque você vai vendo que as coisas vão seguindo caminhos que nem sempre foi o planejado no início. E depois vem a parte de finalizar, né? De chegar no final feliz da vinda realmente para Portugal. Então, o primeiro ponto que eu posso dar como dica, como informação da nossa experiência agregado com tudo que a gente estudou e com que a gente ouviu também das pessoas que já vieram para cá. Hoje a comunidade brasileira em Portugal é muito grande e os brasileiros, de certa forma, se unem, né, para trocar essas experiências, é o registro. A gente sabe que não dá para fazer um planejamento hoje separado da vida, então as pessoas continuam trabalhando, continuam estudando, né, com os afazeres normais, e você precisa de muita informação em pouco tempo, né? Então, primeiro para mim é o registro. O registro ele te dá uma agilidade e ele te dá uma comunicação melhor. Para quem já assistiu os vídeos até aqui, eu falo também dessa questão de que a gente começa o planejamento pela comunicação. Então, muitas vezes, e o Felipe, meu marido, na hora de falar, ele me explica e ele consegue dizer, mas muitas vezes ele precisa registrar. Para quê? Para manter a mesma linha de raciocínio, né? Para não perder nada num próximo passo. Então, o que a gente fez, né? O registro. E muitas vezes a gente não conseguia estar junto pesquisando, estar junto calculando. Então, se você registra, o outro pode vir e continuar aquele trabalho, e entender aquele trabalho e aprimorar. Se as coisas ficam muito soltas, se as coisas ficam muito no abstrato, no pensamento, na pesquisa, na memória, muitas vezes isso se perde e você não consegue, às vezes, perguntar ao outro ou entender a linha que ele seguiu. Então a gente registrava tudo, até mesmo numa planilha. Se a gente pensou em fazer diferente, a gente registrava e deixava salva a ideia anterior, porque as coisas mudam muito. Então, primeiro é o registro falado, o registro escrito, tudo. Então, a gente guardava a anotação e a gente fazia planilha, para a gente foi fundamental. O segundo, eu até anotei aqui para não esquecer, ele se envolve muito com o primeiro, que é a organização. E isso de organização eu posso falar como a gente se organizou, mas isso é muito próprio de cada casa, né? Eu gosto muito de trabalhar com checklist. Então, Felipe gosta muito de trabalhar com planilha do Excel. Então, a gente montou os registros juntos, mas em alguns momentos a gente ia, cada um registrava num lugar. E a organização, para mim, ela é fundamental, particular, mas ela é grande, média e pequena. Então, eu posso dar a minha experiência. A gente fez um registro e uma organização primeiro macro, que foi aquilo que a gente já falou também em outros vídeos. Você comunica e você organiza o grosso. Então, esse registro macro, essa organização macro, ela é a sua história bruta. Então, no meu caso, era cidadania em mais ou menos um ano, para imigrar em no máximo um ano e meio, com a documentação tirada em Portugal, se tivesse a possibilidade de fazer uma viagem.
Então, esse era o nosso grosso. Quanto que custaria, mais ou menos, quanto que a gente gastaria lá, isso tudo contava no grosso. Então, a gente fez uma linha do que a gente faria e como seria. Depois a gente foi dividindo cada etapa. Então, pra gente, a primeira etapa era como ir, né? Como eu falei no vídeo anterior, era exatamente isso. Então, ir com a cidadania. Então, a gente sempre botou 4 pontos importantes: como, quando, por quê e como. Como? Eu vou tirar a cidadania portuguesa pelo meu pai. Quando? Quando a gente for para Portugal e essa viagem vai ser em tal mês. Então as coisas vão juntas se encaixando. Quanto que isso vai custar? Isso vai custar 65 euros, 120 euros, 175. Isso já convertido. Então a gente foi separando dessa história macro, né? Você vai criando a média. E a pequenininha eu vou quarta-feira, eu vou quinta-feira, eu vou levar esse documento. Então, tudo isso a gente fez. Depois a gente fez o checklist de realização. Então, já fizemos isso, já fizemos aquilo, já pagamos tanto, já organizamos dessa forma. Fechou? Esse está concluído. Segundo passo, tirar a cidadania, DML, ver o documento necessário. E a gente foi fazendo assim. Um grande, um médio e um pequeno. O segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade, né? A gente já falou de registro, a gente já falou de organização, agora eu preciso falar de personalização. Não adianta você colocar as suas energias em uma coisa que não é própria da sua casa. Pra gente, num primeiro momento, não adiantava pensar numa viagem para estudo, porque não era o nosso objetivo, em um casal sem filhos, em uma compra de um casal sem filhos. Quando você tem tempo para olhar tudo, beleza, mas a gente não tinha esse tempo. Então é importante você focar a sua energia no que te serve. E para isso você precisa voltar a 3 casas, que é na organização, que é na comunicação, que é no falar, que é no entender a sua casa. Então a gente entendeu a nossa vida, o nosso estilo de vida, e a gente ia pesquisando de acordo com aquilo. Então a nossa ideia era vir em um ano. Não adiantava eu adequar meu planejamento para 15 anos, para 5 anos. Eu tinha que colocar mais ou menos dentro daquilo. Então, eu acho que a individualidade, né, a questão do planejamento personalizado é muito interessante. Um outro ponto que a gente pode falar são das fontes. Né? Como que você vai pesquisar isso? Eu acho que pela minha formação, né, pela parte biomédica e de saúde, eu sempre fui muito pelo oficial, pela fonte, pelo testado, pelo, né, comprovado. Então eu sempre procurei fontes oficiais. Ah, mas nem sempre a fonte oficial é fácil de encontrar. Sim, então eu ia também a experiências que faziam referência a essas fontes. O nosso norte foi procurar como era, na regra, né, no geral, e depois a gente procurava as experiências e a gente registrava isso junto. Então, é importante você pensar na sua fonte. A gente procurou buscar também fontes bastante nichadas, então a gente sabia que viria para o norte, então a gente procurava referência também em lojas possíveis de encontrar, porque tem coisas que tem no sul e não tem no norte. A gente procurava temperaturas dentro do que a gente ia encontrar, também por essa questão de poupar tempo e poupar energia para isso. E um outro ponto que é muito importante também é a flexibilidade. Não adianta você fazer um planejamento em que não conte com o plano B, com a mudança de planos dentro de uma coisa pequenininha. Então, para a gente, teve a questão de 1 filho ou 2 filhos. Quando a gente começou a pensar no nosso planejamento, a gente traçou data, a gente traçou meta, a gente fez tudo, mas a gente tinha uma filha. Então, até em relação a T1, T2, T3, isso podia mudar. Poderia ser um menino, poderiam ser gêmeos, muita coisa podia acontecer. Então, a gente foi organizando o nosso planejamento. Eu poderia ter vindo com ela pequenininha, mas não era a ideia.
a gente poderia ter esperado mais um ano. Então, isso tudo conta. Isso tudo entra no seu planejamento. Se você bota um planejamento engessado, as coisas da vida vão mudando e o seu planejamento vai ficando, vai perdendo as outras características que são fundamentais. Ele vai perdendo a personalidade, porque essa personalidade é flutuante. Então a gente foi ajustando. Soube da gravidez. O nosso tempo tá ok? Tá ok. O nosso dinheiro tá ok? Ah, vamos mudar isso e aquilo. A nossa ida, né, a inicial, tá boa? Não, tá longe. A barriga já vai estar muito grande, já vai estar muito pra frente. Então vamos antecipar. Como é que a gente faz para antecipar? Então também comunicar a filha mais velha, comunicar a quem iria ficar com a filha mais velha. Isso tudo, ver preço de passagem, tudo muda. Então é preciso também ter muita flexibilidade. E o planejamento, ele precisa ser também entendido. Então, uma última dica que eu posso dar é planejar o planejamento. Existe muito material na internet também com uma cara de planejamento, né? Entender qual é o seu tipo é bem legal. Não pensar que isso é perda de tempo, não. Você vai estar ganhando e lá na frente você vai ver que você viu muita dica bacana, você vai perceber que você viu muito conteúdo legal e que você pulou muita etapa e que você deixou de ter problemas muito importantes com isso. Acho que era isso que eu podia falar no geral de planejamento. No próximo vídeo a gente vai separar cada um deles, o emocional, financeiro, burocrático, para a gente conseguir fazer bem esmiuçado e aquela coisa básica, né? Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, pode gravar, pode perguntar, pode tirar dúvida, pode sugerir. Eu tô aqui para isso. Como eu falei no primeiro post do Imigrei, a ideia é essa, a ideia é trocar, a ideia é compartilhar, a ideia é de fato ajudar. Então, passar a nossa experiência é bastante importante. E alcançar também o maior número de pessoas é excelente para o meu trabalho e é excelente também em termos de informação. Então, esses vídeos também vão estar indo para o YouTube e vocês podem compartilhar à vontade. Até o próximo vídeo.